Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. É uma alegria, um prazer imenso nos reunir nesta noite, primeiro domingo do mês, para um momento muito especial, a celebração da Ceia do Senhor. Um grande privilégio termos sido um dia redimidos, salvos pelo poder do sangue de Jesus, inclusos na sua igreja, e da parte do Senhor recebermos a incumbência de, em cada culto memorial, celebrarmos a sua morte até que ele volte. Todos são muito bem-vindos, membros da igreja, membros de outras igrejas, amigos de familiares da igreja. Espero que a graça e a paz do Senhor estejam agindo sobre todos vocês. E nós vamos então seguir neste culto memorial. Boa noite, queridos irmãos e amigos. A música que cantaremos nesta noite diz que a razão do nosso cantar é Jesus Cristo. A razão da nossa alegria, a razão da nossa paz é ter certeza que através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós podemos ter vida, nós podemos viver o amor de Deus eternamente e um dia nós estaremos no céu morando com Ele. Então vamos cantar juntos, a razão do nosso cantar. Mostrar o seu poder.
assim como temos sobre esta mesa os elementos que usamos pela recomendação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, espero que também haja aí na sua casa. São dois os elementos, o pão e o vinho. O pão continuará sendo pão e o vinho continuará sendo vinho. Não há nenhum poder especial nestes elementos. O poder é da parte do Senhor que age no nosso interior, na vida e no coração daquele que o adora com sinceridade. E gostaria de compartilhar com os irmãos um texto bíblico que relata o momento quando Jesus instituiu a ceia. E eu leio no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 19, que diz assim: Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, sentou-se à mesa com os 12 discípulos e, enquanto comiam, ele disse: Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Profundamente tristes, cada um deles começou a dizer-lhe: Sei que não sou eu, Senhor. Dali em diante, aquele ambiente que era mais descontraído e, quem sabe, festivo, alegre, tomou um tom de tristeza por saber que entre eles havia um cujo coração não estava voltado adequadamente para Jesus e que haveria de traí-lo. E na sequência do texto bíblico, Jesus responde aos seus discípulos: Quem me trairá, come comigo da tigela. Era um daqueles que participava do dia a dia com o Senhor, das obras realizadas pelo Senhor, que se alimentava com o Senhor, a exemplo desta última festa da Páscoa. Com ele, Jesus estava colocando a mão no mesmo prato. E foi diante deste clima que então Jesus, no verso 16, diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de meu Pai. O apóstolo Paulo, quando fala à igreja que estava em Coríntios a respeito da celebração da ceia, como o ápice do culto, o momento mais importante do culto que a igreja pode tributar ao Senhor, ele exortou aqueles irmãos a viverem harmoniosos, viverem em paz, a priorizarem a vontade do Senhor em suas vidas, e recomendou que fizessem aquilo constantemente, proclamando a morte do Senhor até que ele voltasse. Assim é o que faremos hoje. Ministraremos a ceia, trazendo à nossa memória a proclamação da morte de Jesus, até que ele volte. E no verso 29 do capítulo 26 de Mateus, eu li Jesus dizendo: Desde agora
não beberei mais deste fruto. Isto é, daquele momento em diante, eles não desfrutariam mais da presença de Jesus entre si. Porque depois desta celebração, diz-nos a Bíblia, que cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. E nesta caminhada é que se dá então a prisão de Jesus e começa a via sacra, que termina com a sua morte na cruz do Calvário. E dali em diante, a celebração será somente quando Jesus voltar, arrebatar a igreja, nos conduzir para Ele mesmo. Então nós estaremos face a face com o Senhor. O veremos como é e seremos transformados à sua semelhança. E daí em diante nós nos alimentaremos eternamente da presença do nosso Salvador e Senhor. Não há nada mais sublime que um pecador falível, um pecador como eu, como você, possa receber, senão este dom da vida eterna, o perdão dos nossos pecados, a purificação da nossa vida, o registro do nosso nome na eternidade, a convicção que deixaremos este mundo para habitarmos eternamente com o Senhor, onde não haverá mais morte, nem dor, nem clamor, nem lágrimas, sofrimento algum, porque tudo isso já tenha passado, e nós estaremos com o nosso Salvador Jesus Cristo, o nosso pão da vida, este que nos deu a bênção da salvação. É privilégio participar da ceia do Senhor, todo aquele que pela fé já o recebeu como Salvador e Senhor. É provável que entre os que nos acompanham neste culto, haja alguém amigo da igreja, amigo dos crentes, amigo dos programas empreendidos pela igreja. Mas o que nós mais desejamos é que, em primeiro lugar, sejam amigos de Jesus, que reconheçam nele o Salvador e Senhor, o único meio pelo qual o homem pode ser salvo. E se você tem aí agora, neste momento, no seu coração, o desejo desta salvação, clame ao Senhor e pela fé o receba. Tenha a sua vida transformada, tenha o perdão dos seus pecados e tenha a garantia do céu que é dada por Jesus. Pois ele diz que nos deu vida eterna e entraremos com ele no gozo eterno. De quem é, portanto, o privilégio de participar da ceia do Senhor? É privilégio dos crentes. Crente convertido pelo poder de Jesus. Crente que reconheceu Jesus como Salvador e Senhor. E por conta disso vive em obediência ao Senhor, sendo submetido ao batismo segundo as Escrituras e participando regularmente, ativamente da igreja, o corpo de Cristo. A estes um privilégio. O pão, portanto, simboliza o corpo de Jesus que foi sacrificado, partido por nós na cruz do Calvário, e o vinho simboliza o sangue de Jesus derramado por nós. E a palavra diz que se andarmos na luz, como ele na luz está, temos paz uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Durante a celebração, neste momento teremos daqui a pouco, depois da oração, Júnior nos servindo na sua casa. Eu não sei quem terá este privilégio, talvez seja o esposo e pai, ou seja a esposa e mãe, ou seja um dos filhos, ou se você estiver só, será você mesmo, mas nós vamos participar deste momento tão importante, trazendo à nossa memória esta
expressão do amor jamais demonstrado por qualquer outra pessoa no mundo. O amor de Deus em favor do pecador. Curve a sua cabeça em oração. Soberano Deus, Pai eterno, que gratificante, Senhor, para nós, pecadores, termos o nome escrito no livro da vida, ter o pecado perdoado, sabermos que o Senhor nos deu vida eterna, vida abundante aqui e eterna, porque desfrutamos com os olhos da fé, visualizamos com os olhos da fé aquilo que o Senhor nos prometeu. E nós aguardamos com grande expectativa aquele bem-vindo de Jesus ao dizer-nos: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação dos séculos. Senhor Deus, é no nome bendito deste Jesus, nosso Salvador e Senhor, que eu te peço, aceita-nos neste momento. Aceita a atitude de cada coração que vai participar deste momento memorial. Ó Deus, perdoa o pecado de cada um, perdoa o meu pecado, perdoa os meus pecados, e que cada um faça a mesma coisa, para que o nosso coração esteja limpo diante do Senhor para um momento tão especial. Que a tua graça esteja conosco neste momento, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido Júnior para nos servir com pão, assim como vocês, cada família em sua casa também será servido o pão, sempre lembrando que este pão é a lembrança que temos do que a Bíblia nos diz a respeito de Jesus sacrificado na cruz do Calvário. O pão continua pão, ele não passa por um momento de transubstanciação, corpo de Cristo. Aqui não está o corpo de Cristo, aqui está o pão que simboliza o corpo de Cristo. E ele diz que todas as vezes que comermos este pão, devemos fazer isto em memória dele, trazendo ao nosso coração a expressão do seu amor para conosco, e que cada um se disponha a retribuir este amor ao Senhor através de uma vida de fidelidade. Assim sendo, em memória do Senhor Jesus, comamos este pão. Obrigado, Senhor, porque neste momento a nossa mente se voltou para as experiências vividas por Jesus desde a sua prisão até a sua crucificação. Momentos cruentos, momentos difíceis vividos por ele. Mas como ovelha muda, ele esteve diante dos seus tosquiadores e cumpriu aquilo para o qual veio à terra. Muito obrigado, Senhor, por este momento, em nome de Jesus. Amém. Agora seremos servidos no vinho, assim como será aqui em nossa casa, será aí na sua casa, a pessoa escolhida pela família para este momento tão especial. Vamos ser servidos. O Senhor Jesus disse que todas as vezes que bebêssemos este vinho,
faríamos isto em sua memória, porque ele é o símbolo do sangue da nova aliança. É por intermédio da morte de Jesus, do seu sangue derramado naquela cruz, que nós fomos redimidos. E a Bíblia diz que para os que creem em Cristo como Salvador e Senhor, diz o apóstolo Paulo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. É com muita gratidão ao Senhor, com muita reverência, que nós iremos tomar este vinho, trazendo mais uma vez à nossa memória a expressão do amor de Jesus por nós na cruz do Calvário, tendo derramado o seu sangue para que nós pudéssemos ter vida. Em memória do Senhor, tomemos este cálice. Muito obrigado, Senhor, pela bênção deste momento. Não há como o ser humano mensurar a dor, os sofrimentos vividos por Jesus na cruz do Calvário. Mas de uma coisa nós sabemos, o seu sangue foi derramado. E naquela morte, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo, dando agora a todo o que nele crê, como Salvador e Senhor, o livre acesso à tua presença. Muito obrigado, meu Deus, porque Jesus nos transformou numa nova criatura. E hoje a nossa cidadania é espiritual e a alegria no nosso coração por saber que um dia seremos recebidos pelo Senhor no céu. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. E no 137 do Inário para o Culto Cristão, porque vivo está. Perda nos dá.
Meus irmãos e amigos, muito obrigado por sua participação neste culto. Foi muito agradável ter este momento com vocês, particularmente eu em casa com a minha família, você em casa com a sua família. Muito obrigado por sua cooperação. A nossa gratidão a Deus por nos permitir este recurso para que a sua palavra vá ao alcance de tantas outras pessoas que nós não podemos mensurar também. É nosso desejo que você tenha uma semana muito abençoada, uma semana debaixo da proteção divina. Mas eu não posso deixar de lembrar, meus queridos irmãos e amigos, esta pandemia é uma verdade. Ela tem ceifado muitas vidas, tem morrido muitas pessoas não evangélicas e tem morrido também muitos evangélicos, tem morrido pastores. Então tudo isso é muito sério. E, entre outros cuidados, o maior cuidado que podemos ter para minimizar tudo isso é sair de casa, coloque a máscara. Dependendo do que você vai fazer, use luvas. Chegando em casa, tire todo este aparato, tire os sapatos antes de entrar dentro de casa, tome o seu banho, troque de roupa, proteja-se e proteja os seus. Assim, cooperaremos para que esta pandemia termine o quanto antes. Faça a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, o mundo inteiro vai agradecer. Tenha uma semana abençoada e te esperamos aqui no próximo domingo. Curve a sua cabeça e vamos orar. Deus, muito obrigado pela bênção deste culto, ainda que online, sem este convívio físico, senão da família, mas agradável porque estreitamos a nossa comunhão. Não há situações quaisquer neste mundo que possam criar barreiras para impedir a comunhão do corpo de Cristo, a tua igreja, e dela fazemos parte e somos esta igreja da qual o Senhor é a cabeça. Muito obrigado, Senhor, porque nos abençoastes com este privilégio do culto memorial hoje. E ao término deste culto, ó Deus, eu quero dizer que o teu grande e perfeito amor, que a graça de Jesus, nosso Salvador, que a comunhão, o poder do Espírito Santo do Senhor estejam e permaneçam sobre nós, tua igreja, hoje e sempre. Amém. Amém. E amém.